Você sabe o que é o esternocleidomastoide? Ai, dá pra fazer uma pausa no vídeo com isso, assim. Você sabe o que é o esternocleidomastoide? Oi, friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o músculo esternocleidomastoide. Isso mesmo, eu sei que o nome desse músculo é um pouco grande e um pouco embolado, mas nessa aula você vai aprender de uma vez por todas sobre esse músculo. Não só o seu nome, mas também as suas origens, inserções e ações musculares. Mas antes de começar essa aula, eu te faço um convite especial, para você se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar as notificações, porque todo final de semana tem uma aula nova aqui com um conteúdo bem legal para te ajudar com os estudos. Vou compartilhar com você também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir e acompanhar outros conteúdos um pouco fora aqui do YouTube. Então, se você gosta de rotina, gosta de ver um pouco além das aulas aqui do YouTube, eu recomendo que você vá lá nas minhas outras redes sociais também. Mas agora, sem enrolação, bora para a aula! E na aula de hoje nós vamos falar sobre o esternocleidomastoide. Caraca, falei de primeira. Isso mesmo, esse músculo é bem interessante e por mais que o seu nome seja um pouco complexo, a sua parte de estudo anatômica é até bem simples, Então vamos começar entendendo sobre esse nome, porque o nome em si ele é um pouco complexo, né? Tanto para falar quanto para entender. Mas aí eu trouxe uma dica para te salvar nos estudos e você entender de uma vez por todas sobre esse músculo, porque olha só, se a gente pegar o nome, e quem é inscrito aqui no canal sabe que eu adoro fazer isso para estudar, você pega um nome, você separa ele em partes para você entender melhor. Então, se a gente pegar a palavra esternocleidomastoide, a gente consegue entender e estudar da seguinte forma, Externo, nós estamos falando de uma parte que está relacionada com o osso esternal. Quando a gente fala, então, sobre essa parte relacionada ao externo, nós estamos falando de uma parte muscular que se conecta ao osso do externo, ou seja, ao osso esternal. Se a gente utilizar, então, o estudo da parte cleido da palavra, nós estamos relacionando com os ossos da clavícula. Então, cleido, clavícula, externo, osso do externo. E o mastoide, para quem estuda anatomia, já sabe do que a gente está falando, né? O processo mastoide do osso temporal. Lembra lá do osso temporal? E se você não lembra, já te faço o primeiro convite, para você clicar nesse link que está passando aqui em cima, porque nessa aula nós falamos sobre os ossos do crânio. E lá nessa aula você vai entender um pouco melhor sobre onde está localizado o osso temporal, que é um osso que faz parte do nosso crânio também. E nesse vídeo nós temos uma parte 1 e a parte 2. Então, Friends, se você está com um pouco de dúvida para saber onde está o osso temporal, clica no link que passou e também vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí você assiste essa aula e volta para cá para a gente continuar com o estudo, beleza? Então a gente consegue separar a palavra em 3 palavras-chave: externo, cleido e mastoide. Falamos o nome do músculo, né? Esternocleidomastoide. Tranquilo? Então tudo é a prática e o estudo objetivo das palavras. Começando então aqui, a gente sempre traz uma introdução sobre o que a gente está estudando aqui no canal. E quando a gente fala sobre o esternocleidomastoide, a gente usa as seguintes siglas, tanto ECM quanto ECOM. É comum alguns anatomistas ou até professores usarem o termo ECOM, para a gente poder facilitar o estudo sobre o esternocleidomastoide. Mas esse músculo, é interessante a gente entender que ele é um músculo superficial porque ele é bem visível e palpável. Então, quando a gente está fazendo a anatomia palpatória ou até mesmo um estudo mais visual, a gente consegue visualizar bem esse músculo. Ele não é profundo, como alguns que nós temos no corpo, ele é mais superficial. Então, ele é fácil de visualizar e até mesmo palpar no corpo humano. Então, recapitulando, ele é um músculo superficial da região do pescoço, então a gente está falando sobre essa parte do nosso corpo, localizado na região anterolateral. Vamos lá se situar? E aí eu te faço um outro convite, Você sabe sobre planos e eixos, porque é importante para a gente poder estudar e entender essa aula de hoje. E se você não sabe sobre planos e eixos, clica nesse link que está passando. Esse é outro link que é sobre a nossa aula de planos e eixos anatômicos. Lá você vai entender quais são os planos que nós temos e estudamos anatomicamente e os seus eixos. E aí você volta para cá porque você vai dar continuidade à linha de raciocínio
e ao estudo também. Então, se você assistiu a aula sobre planos e eixos, você já consegue entender. Então, quando a gente fala que ele é um músculo superficial do pescoço e está localizado na região anterolateral, nós falamos que conseguimos estudar e visualizar ele tanto na parte anterior quanto na parte lateral do nosso pescoço. Então, ó, ele pega tanto o anterior quanto o lateral. Por isso, anterolateral. E outra coisa importante também é que ele se estende desde as suas origens até as suas inserções. E você, se não sabe sobre origem e inserção, tem aula aqui no canal também. Clica nesse outro link e vai lá assistir a aula, Friend. Se você já assistiu, tranquilo, vamos dar continuidade ao estudo. Se você tem dúvida para entender sobre origem e inserção muscular, assiste lá porque vai te facilitar muito nessa aula de hoje. Então, ó, vocês estão vendo que a gente tem aula para tudo, né? Não tem como sair com dúvida dessa aula. Então, a gente entende que ele é um músculo que vai ter tanto a sua porção de origem quanto de inserção, muito relacionada com as partes do tronco e da cabeça, apesar dele estar no pescoço. Então é bem interessante a gente ter esse estudo amplo e essa visão quando a gente fala dessa musculatura específica. Vamos começar então estudando primeiro, né, para a gente introduzir melhor, uma parte anatômica desse corpo com relação à parte superficial. Lembra que eu falei que ele é um músculo superficial do corpo? Então, se a gente pegar uma imagem, por exemplo, essa aqui, ou até mesmo um estudo com alguém que esteja próximo a você, ou até você mesmo, frente ao espelho, também dá para fazer esse estudo, em muitos casos. Ó, nessa imagem aqui, a gente consegue localizar o ECOM, ó, ele tá nessa região bem visível, né? Vamos ver um pouquinho aqui sobre as suas origens, ó. A gente consegue ver suas porções de origem bem próximas à clavícula e ao externo, principalmente ao manúbrio do externo. E as suas inserções, apesar de estar um pouquinho cortada, a gente consegue perceber que elas vão se inserir lá nos ossos do nosso crânio, ou seja, nas partes do nosso crânio mesmo, de fato, ali da osteologia. Então ele é um músculo bem comprido, porque ele pega toda a extensão do nosso pescoço. Principalmente quando a gente faz esse movimento de rotacionar a cabeça, né, fazer essa rotação mais lateralizada, a gente consegue ver o músculo saltando melhor. Então fica fácil de poder fazer um estudo dele e até mesmo uma palpação. Por isso a gente fala que ele é um músculo superficial também. Agora, introduzindo, trazendo o seu conceito de origem, é importante a gente separar e entender que quando a gente fala do ECOM, nós temos dois pontos de origem. E quais são esses dois pontos? Nós vamos separar, então, em duas cabeças. Por quê? Nós vamos ter uma cabeça clavicular, olha o nome, clavicular, e uma cabeça external. Então, olha que interessante. Aqui nessa imagem, nós temos um recorte bem maior para a gente poder ver toda a extensão da musculatura. Mas aí a gente pegou somente os seus pontos de origem e expandimos a imagem. Expandindo a imagem, a gente consegue separar em cabeça tanto clavicular quanto external. Então vamos começar pela cabeça clavicular. E por que do nome? Ó, aqui nós temos a clavícula. Olha que interessante, é um osso que forma o nosso símbolo também do membro superior. Então a clavícula, né, vai ser um ponto de origem também para o nosso ECOM. Olha que interessante, ele sai bem dessa porção medial da clavícula. Por que porção medial? Porque está mais para dentro. Lembra do que tudo que é mais medial está mais para dentro, mais com relação ao nosso eixo principal do corpo? Então a gente fala que essa porção ela é a medial da clavícula. Então a cabeça clavicular vai ser especificamente no ponto da porção medial da clavícula. Agora, se a gente for estudar a outra cabeça, que é a cabeça external, nós vamos ver a sua conexão muito ligada com o manúbrio do externo. Nós vamos ter o osso do externo bem rente ao nosso tronco, né? Na verdade, bem na frente do nosso tronco. E aí nós vamos ter a sua origem do músculo ECOM aqui no manúbrio do externo, ó, bem nessa porção do manúbrio do externo. Então, quais são os dois pontos de origem do ECOM? A porção medial da clavícula e o manúbrio do externo, ou cabeça clavicular e cabeça external. Já te facilita muito se você entender que uma sai do externo e a outra sai da clavícula. E aí você só vai aprofundando. Externo é uma cabeça, clavícula é outra cabeça. Quais as porções? Tanto aqui nós vamos ter a porção medial e o manúbrio do externo. Tranquilo? Agora vamos ver as suas inserções musculares. Nós já vimos de onde esses músculos saem. Agora vamos ver onde eles se inserem. A partir do momento que eles saem, eles se conectam em outras partes
do nosso corpo. Então a gente entende que uma musculatura sai de um ponto e se insere em outro ponto. Vamos ver então quais são os dois pontos de inserção? Acabamos de ver os dois pontos de origem. Agora nós vamos ver os pontos de inserção. Então, a gente pega a imagem como um todo, um recorte bem extenso, e a gente amplia a parte da sua inserção. Então aqui nesse círculo nós vamos ter a inserção mais focada. E olha que interessante. Lembra que eu falei que são dois pontos de inserção? Então a gente vai ter um bem no processo mastoide. E olha que legal, ele se conecta bem a essa região que nós chamamos de processo mastoide. E olha que interessante, esse processo está presente no osso temporal, que é um osso que faz parte do nosso crânio. Essa região é o osso temporal e bem essa parte da inserção do ECOM é bem na região do processo mastoide. E a outra inserção vai ser dada no osso occipital, que é um osso bem posteriorizado quando a gente estuda. Então, nessa região nós vamos ter o osso occipital e nós vamos ter uma inserção do ECOM nessa parte também. Vamos ver agora quais são as ações desempenhadas por esse músculo. Então, quando a gente fala nas ações desempenhadas por esse músculo, nós vamos separar de uma maneira bem didática para facilitar o estudo. Então, a gente consegue separar em ação unilateral e ação bilateral. O que significa unilateral e bilateral? Quando a gente fala que uma ação é unilateral, ela é desempenhada apenas por um lado, ou seja, só por uma parte do nosso corpo. Se nós temos dois lados, vai ser apenas um. Quando a gente fala que uma ação é bilateral, ela vai ser desempenhada, ou seja, ela vai ocorrer nos dois lados. Então, isso facilita muito a separação das ações realizadas por esse músculo. Então, quando a gente fala das ações unilaterais desempenhadas por esse músculo, nós podemos falar primeiramente sobre a flexão lateral da cabeça, que é esse movimento de flexionar lateralmente a cabeça. Então é importante porque nós vamos desempenhar apenas essa ação inicialmente em um lado, então unilateral, flexão lateral da cabeça. Outra ação unilateral desenvolvida por esse músculo vai ser a rotação da cabeça, ou seja, o movimento de rotacionar a cabeça também ocorre de forma unilateral. Se eu saio do centro e rotaciono, eu estou fazendo o movimento de forma unilateral. Se eu saio do centro e rotaciono para o outro lado, também estou fazendo majoritariamente de forma unilateral. Agora, se a gente pega essas ações e estuda a partir do modo bilateral, dos dois lados ao mesmo tempo, nós temos principalmente a extensão do pescoço, como se tivessem os dois ECOMs aqui, né? Os dois músculos desempenhando esse movimento. Então a gente faz a extensão da cabeça e um outro movimento desempenhado também vai ser a flexão do pescoço. Então tanto a extensão quanto o movimento de flexão vão ser desempenhados de forma bilateral, porque vamos usar as duas ativações musculares ao mesmo tempo a favor do movimento. E agora, quem é inscrito aqui no canal já sabe, né? Apareceu a câmerazinha da PhysioFriend e o resumo, vem uma novidade por aí. E é isso mesmo, tá chegando a hora do print. E esse momento é muito especial porque é um resumão da nossa aula para te salvar com os estudos. E agora a gente vai expandir a imagem para você poder tirar o seu print e ter o resumão da aula de hoje. Então, pausa esse vídeo e tira um print. Tirou o print? Então vamos agora fazer um resumão da nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós estudamos então sobre o músculo esternocleidomastoide. Eita, que o nome saiu rápido demais, né? Mas na verdade esse músculo ele é bem interessante e muito importante, porque bora aqui no bizu da PhysioFriend para a gente resumir, quando a gente fala da sua localização, nós estamos falando da região anterolateral do pescoço. Então ele vai estar localizado na região anterolateral do nosso pescoço. Qual a principal função desempenhada, ou seja, as suas funções? Vai ser principalmente flexão, extensão e rotação de pescoço. Temos também os seus pontos de origem e inserção. Então, quando a gente fala de origem, nós estamos falando das suas regiões principais mais inferiores. Então, a sua principal porção vai ser de maneira originalizada na sua clavícula, então por isso ela sai ali da porção medial da clavícula e também do manúbrio do externo. Então os dois pontos de origem que nós vamos ter, uma cabeça clavicular e uma cabeça external. Facilita muito o estudo porque você já entende que
uma parte de origem vai ser na clavícula e a outra vai ser no externo. Temos também as suas inserções, ou seja, o músculo iniciou, ele vai terminar em alguma parte. Então nós vamos ter a sua terminação também no osso occipital e no processo mastoide do osso temporal. Então, dois pontos principais de inserção: osso occipital e osso temporal. Com relação às suas ações, ou seja, os movimentos desempenhados, nós vamos separar em unilateral e bilaterais. Então, movimentos unilaterais vão ser realizados principalmente por um lado e os movimentos bilaterais pelos dois lados ao mesmo tempo, ou seja, os dois músculos ao mesmo tempo. Lembrando que nós temos o músculo tanto na direita quanto na esquerda do nosso pescoço. É importante saber disso para não errar na prova. Tudo bem, PhysioFriend? E assim finalizamos mais uma aula aqui do canal. E eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, eu te faço um convite, ó. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem aula nova. Não esquece de curtir muito esse vídeo e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Porque toda semana tem uma aula nova aqui no canal para te ajudar com seus estudos, PhysioFriend. Vou compartilhar também as minhas outras redes sociais para que você possa me acompanhar um pouquinho na minha rotina fora aqui do YouTube e das aulas que nós estudamos aqui no canal. Então, PhysioFriend, essa foi a nossa aula de hoje. E se você gostou, já sabe o que fazer, né? Te espero no próximo vídeo.